Olá, no 32º dia da guerra, os soldados de Israel já combatem os terroristas do movimento de resistência islâmica, o Hamas, e da Jihad Islâmica no centro da cidade de Gaza, que desde ontem está isolada do resto do território palestino, declarou o ministro da Defesa israelense Yoav Gallant. Em Israel, houve um minuto de silêncio em homenagem aos 1.300 mortos no ataque terrorista de 7 de outubro, que completou um mês. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu voltou a excluir qualquer possibilidade de trégua e até mesmo de entrada de combustíveis no território, enquanto os 241 reféns sequestrados pelos terroristas e identificados por Israel não forem soltos. Em conversa telefônica na segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu a Netanyahu uma pausa de 3 dias para levar ajuda humanitária e facilitar a libertação dos reféns, sem sucesso. Numa aparente contradição com o chefe de governo, Gallant, ministro da Defesa, afirmou que nem Israel nem o Hamas vai governar a faixa de Gaza depois da guerra. Ontem, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que pretende manter o controle, anteontem, Netanyahu afirmou que pretende manter o controle de segurança na faixa de Gaza por um período indeterminado, indicando que pode ser uma ocupação longa, mas a expectativa é que ele caia no fim da guerra e não seja o chefe de governo de Israel responsável por esta decisão. Ontem, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, criticou a ideia e, nos seguintes termos, o presidente Joe Biden foi bastante claro: não apoiamos a reocupação de Gaza pelas forças de defesa de Israel. O ministro do Exterior israelense, Ron Dermer, declarou em entrevista à TV liberal norte-americana MSNBC que Israel não reocupará a faixa de Gaza, que ocupou da Guerra dos 6 Dias em 1967 até 2005, quando o então primeiro-ministro Ariel Sharon, que foi um general dos mais violentos da história de Israel, Sharon resolveu retirar os soldados e as colônias de Israel da faixa de Gaza, que estava sob controle civil palestino, desde que os acordos de Oslo entraram em vigor em 1994. O ministro da Defesa de Israel acrescentou que houve uma pausa de 4 horas na terça-feira para os civis saírem da cidade de Gaza. Milhares de pessoas marcharam e caminharam em fila com bandeiras brancas. Depois, Israel atacou túneis, fortificações, centros de comando e controle e bases militares do Hamas. Vamos destruir o Hamas, conclamou o ministro da Defesa. Nossas forças estão prontas em todas as frentes. Gaza é a maior base terrorista jamais construída, emendou. Como se todo o território fosse responsável pelo ataque de 7 de outubro. É uma indicação de que o ministro da Defesa de Israel não faz diferença entre os 30 mil milicianos do Hamas e os 2.300.000 habitantes da faixa de Gaza. Ou seja, todos são alvos para Israel. O total de palestinos mortos na faixa de Gaza desde o início da guerra, um mês atrás, subiu para 10.328, sendo 4.237 crianças e menores de idade, os mais inocentes dos inocentes mortos nesta guerra. O número de mortos em Israel no ataque terrorista foi reduzido pelo jornal Haaretz e outros meios de comunicação de 1.400 para 1.300. Alguns terroristas podem ter sido confundidos com outros mortos. O exército de Israel anunciou a morte de 1.500 milicianos do grupo de cerca de 2.500 terroristas que invadiram Israel e massacraram civis em 7 de outubro. Somando todos esses números, mais os soldados israelenses mortos em Gaza e os pelo menos 160 palestinos mortos na Cisjordânia, o total de mortes num mês de guerra fica em cerca de 13.300. A organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras anunciou a morte de um funcionário palestino. Todos os funcionários estrangeiros da ONG saíram de Gaza em 1º de novembro. Os Médicos Sem Fronteiras, que fazem um trabalho
em zonas de guerra, um trabalho de medicina em zonas de guerra, consideram a situação em Gaza catastrófica. O Unicef, Fundo da ONU para a Infância, denunciou que 14 dos 35 hospitais e 46 dos 72 centros de saúde de Gaza não estão funcionando. A cada dia, 180 mulheres, em média, têm filhos sem as menores condições sanitárias e cirurgias estão sendo feitas sem anestesia por falta de analgésicos. A mortalidade materno-infantil tende a aumentar. Cerca de 500 pessoas, na maioria estrangeiros, entre eles 59 canadenses, deixaram a faixa de Gaza na terça-feira. O Brasil esperava conseguir retirar os 34 brasileiros que pediram ajuda ao governo até quarta-feira, mas no momento não há mais previsão. Quando a guerra começou, havia mais de 7 mil estrangeiros em Gaza, sendo mais de 1.000 norte-americanos. Mais de 400 norte-americanos e mais de 100 franceses já conseguiram sair. O Grupo dos Sete, que reúne grandes potências industriais, eram os países mais democráticos, eram os países mais ricos do mundo nos anos 70 e 80, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá, devem fazer hoje uma declaração conjunta sobre a guerra. Sem conseguir se qualificar como mediador, o ditador da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, resolveu abraçar a causa da defesa palestina a ponto de dizer que Israel é um invasor, um representante do colonialismo ocidental no Oriente Médio. É a primeira vez que um país membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar liderada pelos Estados Unidos, coloca em dúvida claramente o direito de existência de Israel. Erdogan reage à indignação das bases do seu Partido da Justiça e do Desenvolvimento, que era islamista moderado quando ele criou no início do século, mas se tornou mais radical, e ele também quando as portas da União Europeia praticamente se fecharam para a Turquia. Se a Turquia entrasse para a União Europeia, as fronteiras da Europa seriam na Síria, no Iraque e no Irã. A França estava pronta para vetar. A população da Turquia hoje é de mais de 85 milhões de habitantes, um pouco maior que a da Alemanha, que é de 84 milhões e meio, e é a maior população da União Europeia. A diferença é que a renda média por habitante na Alemanha é 4 vezes maior. A Turquia poderia, assim, inundar a União Europeia com trabalhadores de baixa renda, de baixa qualificação, alimentando a onda de rejeição a migrantes, especialmente muçulmanos, e a extrema-direita em vários países do continente. Com acesso pleno à Europa, Erdogan tentou aumentar a influência regional, criar uma zona de influência da Turquia no antigo Império Otomano que dominava o Oriente Médio até o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918. Erdogan tinha boas relações com Israel, até que comandos israelenses atacaram o navio turco Mavi Marmara, que pretendia furar o bloqueio naval à faixa de Gaza. Em 31 de maio de 2010, 9 ativistas morreram na operação. Erdogan armou e apoiou o Azerbaijão na guerra contra os armênios para tomar o acordo de tomar o enclave de Nagorno-Karabakh. Erdogan apoia grupos radicais ligados à Al-Qaeda, que ainda dominam a província de Idlib, na guerra civil da Síria, e apoia grupos ligados à Irmandade Muçulmana, inclusive o Hamas. A Irmandade Muçulmana é inimiga da ditadura egípcia do Marechal Abdel Fattah al-Sisi, que derrubou o governo da Irmandade Muçulmana, eleito depois da chamada Primavera Árabe. Mas Erdogan não consegue mediar a atual guerra. Isso está sendo feito pelo Egito, que assinou a paz com Israel em 1978, e de certa forma representa Israel nas negociações, e o Catar, onde vive a liderança política do Hamas. Nos Estados Unidos, um judeu morreu num traumatismo craniano depois de um desentendimento de manifestantes de passeatas rivais que protestavam contra a guerra em Thousand Oaks, na Califórnia. Em Washington, a Câmara dos Representantes censurou a única deputada palestina, a única
palestina do Congresso dos Estados Unidos, Rashida Tlaib, por usar o slogan From the River to the Sea, Palestine will be free, que significa do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo, a Palestina será livre, o que implica a destruição de Israel. No Reino Unido, o deputado de origem árabe Imran Hussein deixou o governo paralelo da oposição trabalhista para se dedicar integralmente à luta por um cessar-fogo. O líder trabalhista Keir Starmer apoia a guerra. Na Inglaterra existe essa ideia de formar um governo com um deputado para marcar cada ministro, o governo paralelo da oposição. Na França, o presidente do Senado, Gérard Larcher, e a presidente da Assembleia Nacional, Yael Braun-Pivet, convocaram uma grande marcha contra o antissemitismo neste domingo em Paris. Desde o início da guerra, uma multiplicação de casos de antissemitismo na Europa e nos Estados Unidos. Até a reunião nacional de extrema-direita vai participar da marcha em Paris. Nos últimos anos, sua líder, Marine Le Pen, trocou o antissemitismo do pai, fundador do partido, Jean-Marie Le Pen, que negava a existência das câmaras de gás nos campos de concentração. Marine trocou o antissemitismo pela islamofobia, que hoje dá mais votos na França. O Partido Socialista protestou, considera ilegítima a participação da extrema-direita, mas vai se juntar à marcha. A deputada ecologista Sandrine Rousseau comentou que marchar contra o antissemitismo ao lado da reunião nacional é um problema. Já o líder da esquerda mais radical, Jean-Luc Mélenchon, da França insubmissa, denunciou a marcha como um encontro dos amigos do apoio incondicional ao massacre. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Threads e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Shalom, paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.